Saúde a igreja com a graça e paz do nosso Senhor. Que bom podermos estar juntos aqui, declarando que o Senhor é nosso Deus, nosso Senhor, e mais ainda, entregando nossas vidas como oferta de amor, de adoração a esse Deus maravilhoso. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler do versos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Colossenses 2, versos 6 e versos 7. Colossenses 2, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal qual fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Até aqui. Texto de Paulo aos Colossenses, carta que Paulo escreveu àquela igreja. Serve como exortação, serve como esperança, renovação de esperança. Acima de tudo, serve para nós sermos instruídos acerca de quem Cristo é e do quanto Ele importa para nós. Vamos orar a Deus. Eu queria convidar as crianças à frente. Vamos orar? Fechar nossos olhos, vamos concentrar, aquietar nosso coração. Oremos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nos colocamos diante do Senhor, Pai, com humildade, Senhor, reconhecendo quem nós somos, e nós não somos nada diante do Senhor. Mas o Senhor nos tem feito teus filhos, e isso é muito. Isso é algo que nós não poderíamos, pela força do nosso braço, pelo nosso entendimento ou capacidade, mas pela tua graça, sim. Pelas tuas muitas misericórdias, sim, Senhor. O Senhor tem derramado graça sobre nós todos os dias, o Senhor nos tem conduzido, nos tem dado o pão de cada dia, nos tem trazido, Senhor, a esse lugar para estarmos reunidos te adorando. Louvamos o teu nome, Senhor, por aquilo que tens feito em nós e através de nós. Que o Senhor possa aplicar sempre aos nossos corações a tua palavra, moldar a nossa vida a tua palavra, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Deus. Tu és a nossa rocha, a nossa esperança, a nossa fortaleza, a nossa segurança, socorro bem presente. Confiamos em ti e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um dos grandes desafios no progresso da maturidade cristã diz respeito ao modo como nós vivemos. E o modo como a palavra de Deus molda o nosso entendimento, molda o nosso coração, as nossas motivações. Quando Paulo escreve aos Filipenses para termos o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo, isso diz respeito a olharmos para Cristo como uma régua, como um modelo, e nos espelharmos nele em relação às nossas condutas, em relação àquilo que pensamos, que sonhamos, que planejamos. Não mais em relação ao modo de viver antigo, não mais em relação àquilo que eu praticava ou eu pensava, quando Deus não era tudo para mim. Mas agora, uma vez que estou em Cristo Jesus, as misérias do meu coração, a necessidade da glória de Deus, a carência por causa de uma inclinação natural para o pecado, isso deve então ser deixado de lado, para que a nova vida em Cristo possa então florescer. E isso é muito do que Paulo tem exortado a igreja em Colossos em sua epístola. A pergunta 20 do nosso breve catecismo, ele questiona a condição, a permanente ou definitiva condição do estado de miséria na qual nós nos entregávamos por causa da inclinação pecaminosa dos nossos corações. Então a pergunta do breve catecismo dos símbolos de fé da igreja presbiteriana, ela nos questiona: deixou Deus então todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Deixou Deus então toda a raça humana sucumbir pela corrupção do pecado que passou a habitar no coração por causa da queda? E a resposta fundamentada nos textos bíblicos diz então: tendo Deus
unicamente pela sua boa vontade. Desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, uma aliança de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio do Redentor. O que estes homens reunidos, trazendo fundamentos acerca da palavra, lembremos que o breve catecismo de Westminster, que nós temos como símbolo de fé da igreja, era um documento para ser ensinado e memorizado pelas crianças. Elas deveriam aprender que Deus não deixou todo o gênero humano no estado de pecado e miséria. Mas antes, Ele desde a eternidade, tendo escolhido alguns para um pacto de graça, para uma aliança com eles, Ele providenciou um Redentor. E é sobre esse Redentor que o texto de Colossos, então, traz aqui, chama de Jesus Cristo, o Senhor. A igreja de Colossos não foi uma das igrejas fundadas por Paulo. Epáfras plantou aquela igreja, nós temos isso narrado no texto, mas a igreja florescia. A cidade era importante na região da Frígia, da Ásia Menor. Paulo havia passado por perto, plantado algumas igrejas por ali, mas essa igreja de Colossos, ela florescia e ela crescia, e Paulo então se alegra na existência daquela igreja. Ele escreve com contentamento. Colossos ficava perto de Laodiceia. Nós conhecemos a história de Laodiceia, lá das cartas das igrejas do Apocalipse, né? Laodiceia que achava que era rica, e na verdade era pobre, vivia em miséria. Então, Colossos ficava próximo a Laodiceia, próximo a Hierápolis, também citada aqui em Colossenses, capítulo 4. Tinha alguns problemas religiosos que era comum em toda aquelas igrejas, naquele período que nós chamamos de igreja primitiva, que normalmente eram os gentios que entravam na igreja e traziam a sua cultura, tentavam promover um sincretismo religioso, relacionando as coisas de Deus com as coisas do mundo, não diferente dos dias de hoje, quando deixamos que o secularismo entre em nossas igrejas, em nossos corações, em nossos pensamentos, e tentamos nós, então, pelo rudimento do nosso entendimento sem Deus, tentando conciliar as coisas de Deus com as coisas desse mundo, o que não é possível. Porque a palavra de Deus nos diz que é inimizade uma com a outra. O amor a Deus provoca inimizade com as coisas e valores e cultura contaminada, corrompida dessa geração. E outros problemas com os judaizantes também, aqueles que se achavam os doutores do conhecimento, da relação com Deus, e então impunham certos ritos religiosos naquele contexto, mas apesar de tudo isso, a igreja florescia. Paulo diz alegrar-se com a firmeza dos colossenses. Paulo diz alegrar-se e os encoraja em perseverar nessa firmeza. Vocês estão firmes, vocês estão crescendo, perseverem nesse caminho. Perseverem no caminho do Senhor. E aqui no capítulo 2, versos 6 e 7, Paulo traz uma exortação, como se fosse uma fórmula, um caminho, uma rotina a ser então imprimida em nossos corações. A mensagem era que os crentes andassem, praticassem, vivessem de acordo com aquilo que receberam. E como poderiam viver de acordo com aquilo que receberam, se não soubessem o que haviam recebido? Como cristãos, que vivem como Cristo. Assim aquela igreja deveria continuar perseverando nos caminhos do Senhor. Paulo os encoraja a um cristianismo prático, não de teologia pura e simplesmente, não de teoria, para ficar mais claro ainda, mas de prática, de vida, de mudança de comportamento, que forja o nosso caráter. Alguém que deveria entender quem é para saber como deveria viver. Alguém que deveria entender, né, sobre em que tem sido instruído. Domingo após domingo, em cada círculo de oração, em cada PG, no que nós temos sido instruídos, nisso nós precisamos andar. Sobre essa verdade nós precisamos fundamentar as nossas vidas. Sob esse guarda-chuva do conhecimento de Deus, do amor de Deus, da consciência de que nós somos em Cristo, nós devemos moldar o nosso caráter. É sobre isso que Paulo então está exortando aos Colossenses aqui no capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Conta a história que um rei, exortando o seu filho, e isso é um fato real, exortando seu filho que não andava como deveria, que não tinha uma conduta como um príncipe, como alguém que seria o próximo rei. Ele olha para o seu filho e diz: filho, lembre-se de quem você é, e então você vai saber como deve se comportar.
Paulo diz aqui aos Colossenses, olha, lembre-se de quem vocês são, lembre-se do que vocês receberam, e então vocês vão saber como devem andar. Andar nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, onde a gente tem essa expressão mais repetida, andar diz respeito a caminhar junto, a viver em concordância. E aqui Paulo está exortando aquela igreja a viver em concordância com aquilo que receberam do Senhor. Recebemos nós, igreja, o Evangelho. Recebemos nós as boas novas de salvação, e este é o maior tesouro dado a nós. Todo o resto é menor. Todo o resto tem menos efeito, menos poder, menos referência em nossas vidas. O Evangelho, sim, é o nosso maior tesouro. É poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para moldar a nossa mente, a compreender a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, como boa, como perfeita, como agradável. Ele é todo suficiente. Ele não precisa ser acrescentado, não há nada nele que precise ser retirado. Ele é completo para nossas vidas. Ele é suficiente para transformar a morte em vida. Ele é suficiente para trazer luz, a dissipar a escuridão da nossa alma. Ele é suficiente, pois quando nós andávamos mortos, alienados acerca de Deus, através do poder do Evangelho, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo ensina isso aos Filipenses. Nós recebemos, cada um de nós, aqui também na igreja presbiteriana da Encruzilhada, que foi uma vez tocado pelo poder do Evangelho do Senhor, recebemos Cristo Jesus, o Senhor. A exortação de Paulo aos Colossenses, ela também foi dirigida em outras epístolas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, Paulo disse, olha, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Também aos Filipenses, capítulo 4, verso 9, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. No verso 7 do capítulo 2 de Colossenses, nós lemos, Paulo vai trazer pelo menos 5 sentenças, mas 4 delas na voz passiva, algo que nós recebemos, algo que vem na nossa direção. Ele vai indicar aquilo que Cristo promoveu em nossas vidas, o que Ele fez em nós. Nós fomos nele radicados, na verdade, nós fomos nele edificados, nós fomos confirmados na fé e fomos instruídos nele. Então essas 4 sentenças é algo que Cristo promove em nossos corações, através do poder do Evangelho, o poder da sua palavra. Nós fomos enraizados, radicados ou arraigados aqui, poderiam ser traduções possíveis, diz respeito a termos sido enraizados em Cristo Jesus. Fomos unidos a Cristo, de maneira que nós agora podemos ter vida. João vai tratar disso, comparando Cristo com uma videira verdadeira, e nós, ramos que foram enxertados na videira verdadeira. E se não tivéssemos sido enxertados na videira, nós não poderíamos frutificar. É isso que João vai ensinar. Paulo aqui reforça essa mesma verdade. Fomos enraizados em Jesus, porque fez em nossos corações uma boa terra. A semente encontrou em nossos corações uma boa terra. Nós temos, então, um enraizamento profundo nele. A raiz de uma árvore ela é tão responsável pela sua nutrição, quanto pela sua firmeza. O que nos dá firmeza, o que nos nutre, o que nos alimenta, é o fato de estarmos enraizados, radicados em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, nós somos também nele edificados. Somente porque nós fomos profundamente ligados a Cristo, nós podemos crescer em Cristo. Nós somos edificados por Ele. Jesus, Ele conserta as nossas rachaduras. Ele trata das nossas imperfeições, das nossas infiltrações. Ele transforma escombros dos nossos corações em um prédio firme, consistente, sólido. Estamos unidos a Cristo, como um prédio está unido ao seu alicerce, ao seu fundamento. Esse fundamento é firme, a construção é firme. Thomas Watson, pregador, ele disse certa vez que a justificação é o eixo e o alicerce do cristianismo. Nós fomos justificados por Cristo. Nós estávamos no estado de miséria, corrompidos por causa do pecado, comprometidos em nossos pensamentos, em nosso entendimento, mas nós fomos por Ele transformados, pelo poder do Evangelho, foi mudada a nossa mente. O fundamento é o poder do Evangelho, então sobre este fundamento nós temos então que edificar as nossas vidas, de maneira que a nossa prática, o nosso andar nele, corresponda
com aquilo que recebemos nele. Então fomos enraizados em Cristo, radicados, fomos nele edificados, mas fomos também confirmados na fé. Essa confirmação estabelece, ele então nos sela na fé. Isso estabiliza, isso impede que nós sejamos abalados, porque aquilo que Deus uniu, o homem não tem poder para desfazer. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque é poder de Deus. E ninguém pode ser comparado, nenhum outro poder ou autoridade pode ser comparado ao poder do Senhor. Fomos, então, estabelecidos, confirmados pela fé. Romanos capítulo 8, versos 1 e 2, vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos então selados, confirmados na fé. A fé nos foi outorgada, que nos conduz à salvação. Isso não vem de nós, é dom de Deus, como Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, para que ninguém se soberbeça, para que ninguém ache que alcançou alguma coisa por mérito próprio. Antes somos justificados por Cristo. E esse é o alicerce, essa é a confirmação da nossa progressiva santificação. Então nós fomos por Ele, nele radicados, por Ele edificados, confirmados na fé, mas temos sido constantemente, através da sua palavra, através do poder do Evangelho, que tende a ser transformador em nossas vidas, somos ensinados, somos instruídos, fomos ensinados na verdade, fomos ensinados de que Jesus é a verdade, não há outra verdade, não há outro caminho. Cada um de nós que se professa um cristão, crente, como nós costumamos dizer, professa a verdade do Evangelho, e o Evangelho é Cristo. Fomos radicados, fomos edificados, somos confirmados e instruídos. Opa, se recebemos tudo isso, como nós respondemos a essas coisas? Se não com a nossa vida. Nós cantamos há pouco, queríamos ter mais do que uma vida para oferecer. Oferece a que tem. Já é muito, para a gente pelo menos. Já é bem desafiador. Estamos enraizados em Cristo, de modo que o nosso crescimento, a nossa nutrição, a nossa firmeza, os frutos dependem dessa conexão. Depende dessa estar ligado com Ele. Se somos cristãos, como nós dizemos e professamos que somos, devemos viver como Cristo. Então, isso aponta para a segunda parte do verso 6. Se fomos por Ele instruídos, radicados, ou seja, se Cristo, então, pelo seu poder e obra em nós, nos deu, nos fez recebê-lo. Se recebemos a Cristo Jesus como Senhor, nós devemos também andar nele. Colossenses capítulo 2, verso 6 vai dizer isso. Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Tem uma pregação antiga, muito antiga. Nós temos, você pode encontrá-la escrita na internet. É uma pregação do George Whitefield. Ele prega um sermão chamado Andando com Deus, em cima do texto de Gênesis, quando fala que Enoque andou com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si. E George Whitefield, falando sobre andar com Deus, ele vai dizer: quando somos justificados pela fé em Cristo, então, e somente então, é que temos paz com Deus. E, consequentemente, só a partir daí é que podemos dizer que andamos com Ele. O andar com uma pessoa é um sinal e uma prova de que somos amigos dessa pessoa, que temos intimidade com essa pessoa. Esse George Whitefield está dizendo: quando somos justificados por Ele, ou seja, confirmados em fé, edificados, enraizados, instruídos, nós temos agora a capacidade de poder dizer: eu ando com Cristo, eu conheço Cristo. Se a gente não confia, a gente não anda. Se a gente não tem confiança em outra pessoa, a gente não se relaciona com ela. Mas se a gente tem confiança, como a gente diz ter confiança em Cristo Jesus, se a gente crê nas promessas do Evangelho, se a gente acredita que Ele é tudo para nós, como nós repetidamente cantamos, nós precisamos ter confiança de andar com Ele, de saber que o que Ele diz é o melhor para nós. Então eu me submeto, então eu atendo ao que Ele chama. Andar nele é um imperativo ao crente, é uma exigência. Andar é uma expressão comum, ela vai falar sobre uma conduta, uma rotina, um relacionamento, um procedimento. Andar com Cristo é trazer a sua palavra para o nosso costume, para o nosso dia a dia. Gálatas capítulo 5, versos 16, vai dizer: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne.
Aos Efésios, capítulo 5 também, versículo 8, Paulo escreve: pois outrora erais trevas, agora, pois, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Somos constantemente exortados pelas Escrituras a termos um procedimento que corresponda àquilo que Cristo nos deu, a salvação, o moldar do coração e do pensamento, as expectativas do apóstolo aqui, talvez a expectativa de qualquer liderança da igreja, de qualquer crente maduro, para toda a igreja, é que ninguém possa deixar a sua consciência ser seduzida pelo velho homem, que ninguém possa deixar o seu coração ser inclinado a velhas práticas, porque se Cristo é novidade de vida para nós, nós devemos andar em novidade de vida, devemos andar em Cristo Jesus. No verso 8, também do capítulo 2 de Colossenses, Paulo vai dizer: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Onde o nosso coração deve estar enraizado, não é neste mundo, não é nas sutilezas do conhecimento secularizado, corrompido, por um coração corrompido de uma geração pervertida. Mas o que nós devemos então ter como fundamento de nossas vidas é Cristo Jesus. É nele que devemos estar ligados, é nele que devemos estar enraizados, radicados, como a palavra diz. E somente pelo nosso procedimento, no modo como nós gastamos nosso tempo, naquilo que é prioridade em nossas vidas, o que valorizamos, nisso nós vamos ser conhecidos se somos de fato cristãos. Se de fato Cristo mudou o nosso caráter, se de fato Cristo mudou as nossas prioridades, os nossos valores, isso vai ser refletido em nosso comportamento, no modo como nós nos relacionamos, mas principalmente como pensamos, o que queremos. Eu queria que nós pudéssemos guardar nessa manhã duas verdades em nossos corações, que nós podemos tirar desse texto. A primeira delas é que devemos ter sempre em mente aquilo que recebemos de Cristo, o que recebemos em Cristo. Estudar a palavra, falar sobre o que Cristo fez em nós, ensinar aos nossos filhos, aos nossos amigos, sobre a palavra do Senhor, sobre o Evangelho. Devemos ter isso em mente. Isso deve ser algo que ocupe os nossos pensamentos. A palavra de Deus deve ocupar os nossos pensamentos. Aquilo que Cristo fez por nós deve ocupar os nossos pensamentos. E então, em segundo lugar, se isso tem ocupado os nossos pensamentos, se isso tem, então, feito parte da nossa rotina, se temos constantemente tendo a Bíblia aberta dentro dos nossos olhos, orado ao Senhor, então devemos viver de acordo com aquilo que recebemos. Essas são duas verdades simples. Conheçam aquilo que receberam e vivam de acordo com aquilo que receberam. Nossas vidas precisam testemunhar aquilo que nós somos, refletir aquilo que nós somos, antes mesmo das nossas palavras. Cristo já deve ser pregado em nosso procedimento. Nossas atitudes devem revelar o caráter de Cristo. De Cristo não se zomba, não vos enganeis. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E o verso 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, ou em outras traduções, colherá destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ninguém pode esperar colher melancia plantando laranja. Aquilo que a gente planta, aquilo que tem tomado a prioridade de nossas vidas, aquilo que tem sido o maior espaço ao ser ocupado em nossos corações, é disso que vai dizer respeito à nossa conduta. Que nós possamos ser conhecedores do que recebemos de Cristo Jesus. E que as nossas vidas, a nossa atitude prática, possa refletir aquilo que somos nele. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a sua palavra seja aplicada em nossos corações. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus possa então confirmar em nossos corações aquilo que tem feito por nós. Que Ele possa confirmar em nossos corações e trazer luz àquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. E então que nós possamos viver de maneira que agrade a Deus. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Santíssimo Senhor, Tu és, Senhor, tudo para nós, Pai. Nós não somos nada sem Ti, Pai. Não somos nada a parte do Senhor. Louvamos ao Senhor pela obra graciosa de redenção, pelo sacrifício de Cristo, morto em nosso lugar.
para que nós pudéssemos então compreender a largura, a altura, a profundidade do teu amor. E conhecendo esse amor, que nós possamos viver por ele, para ele. Que nós possamos moldar a nossa vida pela tua palavra, pelo poder da tua palavra. Que essa obra do Espírito seja a nossa maior alegria. E então nosso caráter seja forjado pelas Escrituras. Te adoramos assim, Deus. Em nome de Jesus. Amém.